Olá pessoal, nessa nossa aula nós vamos começar tentando entender aí um conceito muito importante em demografia, que é o conceito de crescimento vegetativo. Então vamos lá, vamos tentar entender essa questão. Primeiro pessoal, é importante a gente tentar entender o que é que nós estamos chamando de crescimento vegetativo, também conhecido como crescimento natural. Nós vamos dizer, numa equação algébrica, que crescimento vegetativo é igual a taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Tudo bem? O que é importante aqui, pessoal? Não pode inverter os termos. É sempre natalidade menos taxa de mortalidade. Portanto, quando eu quero considerar o meu crescimento vegetativo, eu posso dizer que o crescimento vegetativo, ele poderá ser positivo quando a taxa de natalidade for maior que a taxa de mortalidade. E, nesse sentido, a população continua crescendo. Taxa de natalidade maior que taxa de mortalidade. Mas eu posso imaginar um crescimento vegetativo nulo, também chamado de neutro, que é quando eu tenho a taxa de natalidade igual à taxa de mortalidade. Um exemplo muito interessante, nos dias de hoje é a França, que está muito próxima dessa condição. E, finalmente, eu posso ter um crescimento vegetativo negativo, que é quando eu tenho uma taxa de natalidade menor que a taxa de mortalidade. Lembrando que aqui eu posso ter duas hipóteses, Eu posso ter lá, uma queda muito pronunciada na taxa de natalidade. É o que ocorre, por exemplo, com alguns países nórdicos, como a Islândia. A Islândia está vivendo um crescimento negativo, porque ela tem uma queda muito pronunciada na taxa de natalidade, mas eu também posso vislumbrar crescimento negativo por um aumento muito significativo na taxa de mortalidade. Observe, por exemplo, que durante a Segunda Guerra Mundial, vários países passaram a ter um crescimento negativo, não porque estava nascendo poucas crianças, mas porque estava morrendo muita gente. Então, o crescimento é negativo pela taxa de mortalidade. O exemplo aqui, foi durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o Brasil hoje se encontra em qual condição, professor? O Brasil se encontra nessa condição, crescimento positivo. A nossa taxa de natalidade ainda é maior do que a taxa de mortalidade, embora nós venhamos a nos encaminhar no futuro para uma condição de crescimento vegetativo nulo ou neutro. Dito isso, a pergunta é: existe diferença, professor, entre a taxa de crescimento vegetativo e o crescimento populacional? Tem. Vamos verificar o que é? Vamos apagar aqui para a gente tentar entender. Então, o que eu tenho, pessoal? Eu tenho uma diferença fundamental entre o chamado crescimento vegetativo, que nós já sabemos que é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, daquilo que nós chamamos de crescimento populacional. O crescimento populacional, ele é igual ao crescimento vegetativo menos o chamado saldo migratório.
Bom, professor, mas o que é o saldo migratório? Quando nós falamos de migração, nós estamos falando de deslocamento populacional. Saldo migratório vai incluir todas as pessoas que entram no meu país, portanto, o saldo de imigrantes, menos o volume de pessoas que saíram do meu país, que é o conceito de emigrante. Imigrante é aquele que entra, emigrante é aquele que sai. Então, saldo migratório é o resultado dos imigrantes menos os emigrantes. Todos aqueles que entraram no país menos todos aqueles que saíram do país. Óbvio que se o volume de entrada for maior do que a saída, o crescimento populacional será maior que o crescimento vegetativo. Se a quantidade de pessoas que saem é maior do que entra, o crescimento populacional será menor do que o crescimento vegetativo. Tudo bem? Tranquilo? Bacana? Então, pessoal, o crescimento pode ser vegetativo ou populacional. Crescimento vegetativo, diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade. Crescimento populacional é igual a crescimento vegetativo menos o saldo migratório. Saldo migratório, imigrante menos emigrante. Todos os que entram, menos todos os que saem. No Brasil, o crescimento populacional não é significativamente importante, porque eu não tenho mais levas maciças de pessoas entrando e nem saindo, embora no passado ele tenha sido relevante, porque o volume de imigrantes estrangeiros, africanos para o Brasil e europeus foi muito significativo para compor a população brasileira. Tá bacana? Bom, nós temos um outro aspecto interessante que nós temos observado nos últimos anos, que é a queda da taxa de mortalidade infantil. Opa, vamos colocar na tela. Então, apagando aqui, nós temos um outro indicador bacana, que é a queda da mortalidade infantil. Nós estamos considerando a mortalidade infantil como aquela taxa do número de crianças que vêm a óbito com menos de 5 anos de idade. Então, a taxa de mortalidade infantil, número de óbitos em crianças com até 5 anos de idade. É isso que nós consideramos como mortalidade infantil. E nós estamos observando uma queda. A pergunta é por quê? Né? Primeiro, pessoal, hábitos de higiene. Aumenta em território brasileiro os hábitos de higiene, sobretudo os pais e parentes próximos que cuidam dessas crianças, que passam a fornecer para elas um cuidado diário de higiene, como, por exemplo, banho diário, como, por exemplo, lavar as mãos, como, por exemplo, a higiene bucal, e os mesmos hábitos para os cuidadores, banho diário, lavar as mãos. Hábito de higiene permite a redução da mortalidade infantil. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o concurso da PM Alagoas 2018. Edital publicado, edital na praça, são 500 vagas disponíveis para o cargo de soldado combatente. E claro, nós aqui da La Concursos, nós estamos oferecendo um curso completaço, ponto a ponto do edital, podem ter certeza disso, claro, não precisa nem dizer, mas eu gosto de reafirmar, super atualizado.
Gente, a melhor proposta pedagógica, o melhor custo-benefício com o professor que você acabou de assistir essa videoaula, com o nosso professor que você acabou de assistir a videoaula, o melhor custo-benefício por apenas 10 parcelas de R$ 35. Você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana, meus amigos? Convido vocês a conhecer o nosso curso, você não vai se arrepender. Professor, eu quero ficar sabendo de informações do concurso, né? Nós aqui da Lá Concursos, inclusive nós estamos preparando uma bateria de aulões ao vivo, né? O nosso canal no YouTube é um canal muito poderoso, um canal aí que nós temos bastante inscritos e claro que a gente vai atender de uma forma bastante atenciosa o concurso da PM. Então, convido vocês a enviarem um e-mail para 659-971-9373, que nós vamos fazer uma lista de transmissão exclusiva para a PM de Alagoas. Basta enviar um WhatsApp, né, com a PM Alagoas, né, PM ALA, que nós vamos estar encaminhando informações, dicas, exercícios, avisos, né? Vamos colocar toda a nossa equipe de marketing da LAC Concursos aí à disposição de você que vai estar estudando da PM Alagoas. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na LAC. Clique lá